A seguir, English. Um oferecimento. Aqui, na Number One. Hello everybody, hello and welcome. Seja muito bem-vindo ao primeiro English com Júlia Monteiro aqui na Rádio Flórida Brasil do ano de 2021. Vamos começar esse ano bem, aprendendo inglês pra valer. Para você que está sempre me acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um programa. Você que está chegando hoje, espero que você goste da aula, que eu consiga te ajudar a aprender inglês, a realmente construir aí um aprendizado do idioma que não é de uma hora para outra, tudo um processo, mas eu tenho certeza que com dedicação a gente consegue. E antes de mais nada, Happy New Year, everyone! Espero, todos nós esperamos que esse ano seja muito melhor. Olha a mensagem aí de Happy New Year, por favor, Diego, mostre para todo mundo. Espero que esse ano seja muito melhor do que o ano passado, A gente já deixou 2020 para trás, 2020. Agora a gente está em 2021 e que seja um ano realmente com mais peace, love, freedom, com mais liberdade, health, com mais saúde para todo mundo, que seja um ano mais tranquilo para você que está aí me assistindo, para mim e para todos nós, ok? Bom, nossa aula hoje, a gente vai começar então 2021 com uma aula bem importante. A gente vai falar sobre countable and uncountable nouns, que está aparecendo aí para vocês. É um tema super importante que a gente fala sobre substantivos, Nouns, para quem não sabe, significa substantivo, contáveis e não contáveis. Então, o que a gente pode contar, Então, a gente pode usar os números. Então, menino, por exemplo, em português, menino, pessoa, casa, banana, enfim, coisas que a gente conta. Então, uma casa, duas casas, um menino, dois meninos. E a gente tem uncountable nouns, então substantivos que a gente não pode contar, a gente não pode numerar. E é um tema muito importante que causa uma certa confusão aí em alguns alunos, porque existem substantivos que a gente conta em português, mas a gente não conta em inglês. E aí, para quem já estuda a língua, para quem já viu isso que eu estou falando mais ou menos, acaba às vezes tendo dúvidas de quando que eu uso much, quando que eu uso many, quando que eu uso little, few, enfim. Tudo depende se o substantivo é contável ou não. Então a gente vai ter uma sequência de aulas sobre isso para vocês poderem entender direitinho. E a aula de hoje eu vou explicar então o que é um substantivo contável, o que é um incontável, um não contável, quais são, cada um deles e algumas particularidades da língua inglesa que causam confusão porque é diferente em português, ok? Então vamos começar agora. A gente vai começar então, eu vou explicar para vocês os contáveis. Então, countable nouns, pode passar pra gente, por favor. Então, olha só, what is a countable noun? Vamos primeiro trabalhar a pronúncia, direitinho, porque bastante gente acaba falando errado essa palavrinha aqui. A gente fala countable. Countable, que vem de count, não é cantable. Já ouvi bastante gente dizendo cantable, tá errado. Countable. Countable significa contável, a gente pode contar. Se a gente pode contar, a gente pode numerar. Então, olha só, pode ser contável, Pode ser contado, aliás, muito parecido com português, na grande maioria dos exemplos, em português é a mesma coisa. Então, eu conto casa? Conto, então eu conto house. Eu conto menino? Conto, então eu conto boy. Então, uma casa, duas casas, três casas, um monte de casas, Existe a forma no singular e no plural, singular and plural form. Então, se eu conto, existe no singular e existe no plural. One boy, two boys, three boys, a lot of boys, one teacher, two teachers, three teachers, a lot of teachers. Então, é essa a grande diferença do contável para o não contável. E aí, alguns detalhes. Se você pode contar, significa que você pode usar o artigo em inglês indefinido, que é o a or an. Então, a boy, an apple, an umbrella, um guarda-chuva, e aí no caso eu não estou usando a numeração, 1, 2, 3, eu estou usando artigo indefinido, a or an. E aí a gente tem aqui, can be used with numbers, é o que eu disse para vocês, a gente pode numerar, eu posso usar com números, 1, 2, 3, 4. Então, se o substantivo é contável,
eu posso usar com números, eu posso usar com o artigo, ok? E aí tem alguns exemplos aqui para vocês, tá aparecendo aqui nesse quadrinho. Olha só, apple, apples, boy, boys, car, cars, city, cities. Então, claro, pouquíssimos exemplos, né? Mas são alguns exemplos de substantivos de coisas que eu posso contar. Por isso existe a forma no singular e no plural, ok? E aí o que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes a gente tem irregular plural. Então a gente tem um plural irregular. O que significa isso? A forma no plural ela é diferente, não basta só colocar o S ou ES, IES, dependendo da palavra. Aqui a gente acaba mudando a forma da palavra. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. A gente não tem só isso de plural irregular, existem várias outras palavras, mas eu trouxe essa daqui para exemplificar. Então olha só, person e people, né? Então, one person, two people. Então, uma pessoa, na hora que eu for falar pessoas, eu vou dizer people. People. Não é o tema da aula, mas não custa trazer essa curiosidade, né? Tem muita gente que se pergunta, aliás, que pergunta para professores e acaba ficando com dúvida, porque às vezes vê persons, né? Vê essa palavrinha aqui com S no plural. Existe sim, né, o plural como persons, mas aí é uma forma mais formal, né? Uma maneira mais formal de se referir. Então, numa linguagem formal, quando você vai ver, por exemplo, recado no elevador, né? Quantas pessoas cabem no elevador? Provavelmente você pode ver como persons. Então, 8 persons, né? 8 pessoas no máximo. Então, é possível, mas é dentro de uma linguagem mais formal, né? Não é comum no dia a dia. Então, se você for falar pessoas, você diz people, ok? People. Right? E também eu tenho certeza que tem gente que já viu aí peoples, né? Viu essa palavrinha com S. E aí também existe, mas muda um pouco o sentido. People significa pessoas e também pode significar povo. Se você está se referindo a povos diferentes, olha só como muda a ideia. Aí você pode dizer peoples. Ok? Depois eu vou até fazer um post bem específico sobre isso para quem não tá me seguindo ainda. Eu tenho um Instagram, tá cheio de conteúdo bacana, Inglês com Júlia Monteiro. Me segue lá, vou fazer um post dedicado a isso para explicar então persons, peoples, se tá certo, se não tá, mas já adiantei aqui para quem tá me assistindo hoje, ok? E aí a gente tem outros exemplos, ó, child, que significa criança, aí no plural children, tooth, dente, então one tooth. E aí se eu vou falar 2, 3 ou mais, eu não vou falar tooths, eu não vou colocar S, vai mudar a forma do plural, vai ficar teeth, teeth. E aí a gente tem o som do TH em inglês, né, que tem que colocar a língua entre os dentes. Então tooth, teeth. I have one tooth, no, I have many teeth, né, eu tenho muitos dentes. A gente tem mouse, que significa rato, e aí no plural não vai ser mouses, a gente não coloca S, a gente vai falar, ó, tá aparecendo aqui, mice, mice. So there are lots of mice in the kitchen. Imagina, a nightmare, né? Seria um pesadelo. Então eu tô dizendo que tem um monte de ratos na cozinha. There are lots of mice in the kitchen. Então a gente tem que se atentar a esse irregular plural, né? Então esse plural irregular, porque muda a forma da palavra, mas ela não deixa de ser contável, né? Eu conto rato, eu conto pessoas, eu conto dente, crianças, enfim, eles continuam sendo countable nouns, mas eles têm uma forma diferente no plural. E aí tem algumas frases aqui que eu trouxe para vocês também para dar exemplo, frases usando então alguns substantivos contáveis, então alguns countable nouns. Então vamos dar uma olhadinha nelas. There's an apple in the fridge. Olha só, there's an apple in the fridge. Tô dizendo que tem uma maçã na geladeira. Fridge é geladeira, como se fosse a forma curta de falar geladeira e a forma mais comum também, porque você também pode falar refrigerator, mas olha o tamanho da palavra, então a gente acaba não usando refrigerator, fala fridge. So, there's an apple in the fridge. An apple, olha só o artigo indefinido aparecendo aqui. Eu conto maçã, eu estou querendo dizer que tem uma apenas, então there's an apple in the fridge. Aí outro exemplo que tem aqui, there's a mouse in the kitchen. There's a mouse, então tem um rato na cozinha. There's a mouse. A diferença de quando uso o
an ou a, né? Se eu coloco o n ou não, aí depende do som da palavra, se tem som de vogal ou som de consoante. Depois eu vou fazer uma aula dedicada para explicar isso, porque não é tão simples assim, ok? Mas para adiantar para vocês, então se tem som de vogal, apple, é som de vogal. Eu uso an apple, senão eu diria assim, ó, a apple, fica até estranho, né? Ele soa até errado e estranho, então não daria certo. E aqui a mouse, porque mouse, som do M, é som de consoante. E o último exemplo que tem aqui, ó, there are 4 children playing, there are 4 children playing, tá vendo? Children significa crianças, a palavra está no plural, se tivesse no singular ia ser child. Ok? So there are 4 children playing. Então, esses são exemplos de countable nouns, de substantivos contáveis, ok? Então, antes da gente entender quando que usa much, quando que usa many, quando que usa a lot of, e todos esses quantifiers, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça o que é um contável, um substantivo contável, e o que não é, ok? Vamos para a próxima tela, então, que eu vou explicar para vocês agora o que é uncountable nouns. Então, os substantivos que a gente não conta. E aí que a gente tem um pouco de confusão às vezes um pouco de dificuldade, porque alguns substantivos, alguns, não são todos, a gente pode contar em português, mas não pode contar em inglês, e aí que gera uma certa confusão. Então, vamos lá. Uncountable nouns cannot be counted. Então, a gente não pode contar 1, 2, 3, 4. Quais são as coisas que a gente não conta? As mesmas que normalmente em português, né? Então, sentimentos, emoções, coisas mais abstratas. Líquido, a gente não conta água, a gente conta copo de água, litro de água, garrafa de água, mas a palavra água, ela é incontável, não tem como contar uma água, 2 águas, 3 águas. A gente acaba usando, me dá 2 águas quando a gente vai comprar alguma coisa em uma lanchonete, um restaurante, mas a gente quer dizer 2 garrafas, 2 copos, ok? E aí é tão natural, enfim, é normal fazer isso em português e em inglês também. A gente acaba falando, 2 waters, please, né? 2 águas. Não que seja um problema, mas se a gente estiver nos referindo ao líquido mesmo, a coisa, a gente não conta água, café, suco, nenhum líquido. O que mais? Tem alguns exemplos aqui, ó, que estão aparecendo, só alguns, né? Não tem como trazer absolutamente todos, né, em uma aula só. Mas olha, happiness, a gente não conta felicidade, né? 1 felicidade, 2 felicidades, 3 felicidades, não dá para contar. Water, como eu disse para vocês, rice, arroz, né? Grãos, areia, sand, a gente não conta. Money, a gente não conta money, a gente conta dollar, real, então $1, $2, né, $1, $2, R$1, R$2, a gente conta a moeda, a gente não conta a palavra dinheiro, me dá 1 dinheiro, me dá 2 dinheiros, tá vendo? Nem em português a gente conta, então eu não posso falar 2 monies, 2 dinheiros, não existe, tá errado. E aqui, hair, que tá com asterisco, por quê? Porque em algumas situações, como essa do hair, eu não conto hair, cabelo, né? Eu não falo 1 cabelo, 2 cabelos, a não ser que eu esteja me referindo ao fio de cabelo, aí eu posso contar. Então, dependendo do contexto, a palavra pode ser countable ou uncountable. Não todas elas, né? Mas hair, por exemplo, tem mais uma, time no sentido de tempo, né? Time, I don't have much time, eu não tenho muito tempo para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, ela está sendo uncountable. Mas time também pode significar vezes, quantidade de vezes que você faz alguma coisa. E nesse caso, ele seria countable. Então, tudo também depende do contexto, de como você está usando essa palavra, e algumas delas podem ser contáveis ou não, ok? Então, imagina que você está tomando uma sopa e você fala, tem um cabelo na minha sopa. Você está falando, de repente, tem um fio de cabelo. Nesse caso, hair é countable. E aí você pode falar assim, there's a hair in my soup. Então, tem um fio de cabelo na minha sopa, ok? E aí aqui, ó, esse daqui é o segredo, é aqui que muito aluno acaba se atrapalhando. A gente tem confusing uncountable nouns. Por que confusing? Porque esses aqui, especialmente esses 6 que eu coloquei para vocês, eles são contáveis em português,
mas não são contáveis em inglês. E por isso que as pessoas às vezes se atrapalham e acabam usando uma estrutura errada junto com essas palavras, porque acham que elas são countable e elas não são. Então, olha só, tá aparecendo aqui, eu vou acompanhando aqui na minha colinha, ok? A gente tem homework, que é lição de casa. A gente conta a lição de casa em português, uma lição de casa, duas lições de casa. Em inglês, a gente não pode falar one homework, two homeworks, three homeworks. A palavra não existe, inclusive, no plural. Por quê? Porque ela não é contável. Ah, mas então como é que eu faço? Como que eu vou especificar que eu tenho mais de uma lição, menos, que eu tenho um monte de lição? Você vai usar palavras específicas, quantifiers específicos para essa situação. Nesse caso, eu vou trazer para vocês direitinho vários exemplos na nossa próxima aula na semana que vem. Eu tive que quebrar esse conteúdo em 2 aulas, porque senão não dá tempo de terminar em uma só, ok? Mas eu tenho já alguns exemplos aqui de frases para vocês, ok? Mas vamos continuar vendo aqui. A gente tem homework, que a gente não conta, bread, que significa pão, a gente não conta, a palavra não é contável em inglês, diferente de português, a gente fala um pão, 2 pães, 3 pães, aqui não, bread é sempre bread, não é breads, ok? Você pode contar fatia de pão, pedaço de pão, ou você pode dizer loaf of bread. Vou trazer vários food quantifiers hoje, na aula de hoje ainda, bem legal, muito importante para vocês, hein? Aqui, furniture, que significa móvel, né, mobília, a gente não conta, então, um móvel, 2 móveis, ok, aqui não, furniture é sempre no singular, porque não existe a forma no plural, furniture, olha só a pronúncia, furniture. O que mais que a gente tem aqui? Information, informação, olha só, informação, essa palavra não é contável em inglês, eu não posso falar informations, tá errado, ok? I'll say like a lot of information, muita informação. Em português eu poderia falar informações, em inglês não. Aqui, advice, que significa conselho. Eu não conto conselho em inglês. Eu não posso falar 2 advices, 3 advices. Eu posso falar a piece of advice, 2 pieces of advice. Então eu tenho que usar a palavrinha piece se eu quiser especificar a quantidade. Inclusive para information também. Então, 1 piece of information, 2 pieces of information, a piece of advice, a piece of news. News, olha aqui, notícias. Não conto, não vou falar uma notícia, 2 notícias, eu vou falar news sempre dessa forma. É com S, mas não significa que está no plural, ok? A palavra é assim e ela não muda. Então, a lot of news, some news, a piece of news, a piece of important news. Então, muita atenção para essas 6 palavras aqui. Elas não são contáveis em inglês. Olha o exemplo das frases que a gente tem. What is the best piece of advice you can give someone? What is the best piece of advice you can give someone? Qual é o melhor conselho que você pode dar para alguém? É isso que está dizendo a frase. Então, a frase não tem nenhuma palavra de pedaço de conselho. Não pode traduzir desse jeito. Não significa isso. Mas é a forma que a gente pode contar conselho. Então, eu estou dizendo que é um só. Qual é o melhor conselho? Eu não vou falar what is the best, posso falar the best advice, não teria problema nenhum. Mas quer especificar, what is, I have 2 pieces of advice for you. Então eu tenho 2 conselhos para dar para você. I have 2 pieces of advice to give you. Tem um post sobre isso que eu fiz ontem, eu postei ontem no meu Instagram, exatamente para te chamar para a aula de hoje, para eu poder explicar direitinho para vocês, e foi sobre isso. Então, 2 pieces of advice. Quem viu o post sabe quais são esses 2 conselhos que eu dei, né, direitinho. Se não tá me acompanhando ainda, corre lá, Inglês com Júlia Monteiro, ok? E aqui na última frase que eu trouxe como exemplo, I have some homework to do. Então, você está dizendo que você tem algumas lições de casa para fazer. Você, nesse caso, não está especificando quantidade. Então, você diz, I have some homework to do. Ah, mas eu quero ser específica e dizer que eu tenho 2 lições de casa para fazer. Aí, a gente não vai usar a palavra homework. A gente vai usar a palavra assignments. E aí, eu vou dizer, I have 2 assignments to do. Ou I have 2 lessons to do. I have 2 activities, 2 exercises to do. Nesse caso, o que mais vai aparecer com homework é assignments, ok? Mas a palavra homework nunca vai ser contável, não vai poder ir para o plural, ok? Agora, Diego, passa pra gente para a próxima, por favor. Eu vou trazer para vocês alguns food quantifiers and containers.
que são bem importantes mesmo quando você vai vai no mercado comprar as coisas. Olha só que legal, dá uma olhada, vai anotando o que você puder anotar. Depois você assiste a aula que ela fica gravada se não conseguir acompanhar tudo, se não conseguir anotar tudo, mas é bem legal, olha só. A bottle of, uma garrafa de wine or water. A carton of milk. Então eu não conto milk, eu não conto wine, por exemplo, water, mas o container que eu posso contar, então eu posso falar 2 bottles of, 2 cartons of. Então o que está aparecendo em amarelo significa que é contável, eu posso contar, ok? Então a carton of milk, eggs, a box of pasta, né? Então na hora que você vai comprar uma caixinha de macarrão, por exemplo, a box of pasta, a box of cereal, a bunch of bananas, a bunch of grapes, 2 bunches of, 3 bunches of, a packet of cookies or crackers, que também pode ser pack of, a bag of, então um saco de, a bag of rice, a bag of flour, mas olha só, flour é farinha, então um saco de farinha, a bag of rice, a bag of flour, a can of Coke, a can of veggies, então uma lata em inglês a gente chama de can. A loaf of bread, então o pão inteiro ali, né, tipo a baguete ou o saquinho de pão, a gente vai dizer a loaf of bread. So, I need 2 loaves of bread, então eu preciso de 2 sacos de pães, 2 pães, né? Então eu vou usar o loaf no plural. A loaf of, 2 loaves of. E o último aqui, a bar of chocolate, uma barra. Então, a bar of chocolate, a bar of soup, né? Também pode ser uma barra de sabão para sabonete. Passa para o próximo, por favor, Diego. A gente tem mais alguns aqui, olha só. A gallon of, que é a unidade de medida super usada aqui nos Estados Unidos, é a unidade que a gente usa, né? A gente fala em galão, a gente não costuma falar em litros. E 1 gallon significa 3,78 litros. Por isso que a gente tem aqueles gallons of milk, que são enormes, né? E a gente conta gallon of milk, 2 gallons of milk, 3 gallons of milk, né? A pound, né, que é a unidade de medida aqui de peso também, pound of, a gente não costuma falar em quilos, a gente fala pound of. Então, você vai comprar potato, por exemplo, vai comprar tomato, meat, você compra pound of meat, pound of tomato, pound of potato e várias outras frutas e veggies. Bowl of, então uma tigela, a bowl of soup, a bowl of rice. Então, são containers diferentes, por isso que eu coloquei os desenhos aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem e entenderem o que significa cada palavra. Ó, a slice of pizza, então fatia. A slice of pizza, a slice of bread, uma fatia de pão. A slice of cheese. A piece of, aí é o pedaço. A piece of cake, a piece of pie, a piece of cheese, né? Um pedaço de bolo, de queijo, de torta. A cup, a mug, a glass. Então, cup, xícara, mug significa caneca e glass, copo. Então, a cup of coffee, a cup of tea, podia ser a mug of coffee, uma caneca de café, não tem problema. A glass of juice, a glass of water, a glass of coke. Então, não é que tem uma forma certa só para se referir a eles, não. Você pode, dependendo do que você quer dizer, né? Então, tudo bem você falar a bottle of coke, a can of coke, a glass of coke, todos eles estão certos. Eles significam coisas diferentes, mas todos estão certos. A jar of, que significa um pote que a gente fecha, ó, a jar of honey, então um pote de mel. A jar of jam, né, um pote de geleia. A jug of, que é uma, como é que chama em português? Uma jarra, né? Uma jarra, o desenho aqui sumiu agora da minha cabeça. É jarra, Diego? É jarra, né? So, a jar of water, a jar of juice, ok? E a head of, olha só, cabeça. Engraçado que em português a gente fala pé de alface, pé de repolho, né? Em inglês a gente fala head. A head of lettuce e a head of cabbage. So, 2 heads of lettuce, 2 heads of cabbage, por exemplo. Diego, passa para a próxima, por favor. Tenta fazer agora mentalmente esse daí, vê se você consegue. Coisa de 1 minutinho só para você pensar. Como que você completaria esse daqui, ó? Estão aparecendo aqui alguns tomatinhos. Então, como que você compra tomate, por exemplo? Você vai comprar... Vou dar a resposta desse só para vocês entenderem. Então, 2 pounds of tomatoes. E esse daqui que está aparecendo em segundo? A tarará of cake. Isso daqui é um pedaço. Como é que eu vou falar então pedaço? Um pedaço de bolo.
tenta lembrar do que eu acabei de mostrar para vocês nos slides, para ver se vocês já lembram de pelo menos um ou outro. A gente normalmente não aprende tudo, 100% do que a gente viu sem praticar. Então é importante você rever a aula, fazer anotações depois, né, ouvir de novo, mas já vai sentindo aí o que você conseguiu entender do que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos mostrar as respostas agora, Diego, então, já. Bem rapidinho mesmo, para vocês poderem ver. Olha só. 2 pounds of tomatoes, a piece of cake, a slice of pizza, a head of lettuce, a bunch of grapes, a glass of water, né, porque estava aparecendo o copo aqui, por isso que é glass. 2 bottles of wine, olha só, são duas, 2 bottles of wine, e a bowl of cereal, então uma tigela, né, um potinho de cereal, de cereal. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos para a nossa última tela para a gente ver os idioms, que toda aula eu trago alguns idioms para vocês, que são expressões da língua super importantes, né? Então eu trouxe duas hoje bem legais, a pain in the neck, se alguém estiver te irritando, aquela coisa chata mesmo, aquela pessoa irritante, você fala que ela é uma pain in the neck, aquela dor no pescoço, né? Se fosse traduzir seria isso. Mas não, a gente fala aquela pessoa chata. Então, olha só o exemplo aqui. My brother used to be a pain in the neck when he was a child. Então, meu irmão era um pain in the neck when he was a child, né? Quando ele era criança. Ele não é mais criança, né? Então, não é mais a pain in the neck, ok, brother? But when you were a child, you used to be a pain in the neck. Como que você aprende os idiomas mesmo, né? As expressões idiomáticas mesmo, é praticando. Então você tá ouvindo aqui, tá aprendendo, tenho certeza que entende. Mas se não praticar, se não colocar isso em algum contexto, colocar no seu dia a dia, você acaba esquecendo. Então pega essa frase aqui, pensa naquela pessoa que é a pain in the neck e forma uma frase, fala para essa pessoa, brinca com ela, entendeu? Coloca em uso para você poder realmente aprender, se apropriar disso. E aqui mais um idioma que é super legal, walk on air, que significa feliz da vida. Olha só o exemplo. My friend just got a promotion and is walking on air. Então eu tô dizendo que um amigo acabou de ser promovido and is walking on air. Então ele foi promovido e tá feliz da vida. Ok? So walk on air. Pain in the neck. Então dois idioms, duas expressões super legais aí para você aprender e colocar na sua listinha aí no seu repertório. Para quem tá me acompanhando, toda a aula tem idioms, então mais dois aí super legais para vocês, ok? Vamos para nossa última tela, para a gente agradecer aqui mais uma vez a rádio por esse espaço. Muito obrigada. Ah, antes disso, olha só, a next class, é verdade, olha só, para vocês verem o que a gente vai ter na nossa próxima aula. Much or many, a little or a few. Como a gente hoje aprendeu countable e uncountable nouns, na próxima aula vocês conseguem entender com muito mais facilidade quando que você vai poder usar some, any, much, many, little, few. Essas outras aqui, ó, plenty of, several, hundreds, coisas que a gente não conseguiria se você não soubesse exatamente o que é um countable e o que é um uncountable noun. Ok? Então me aguarde, terça-feira que vem a gente vai estudar sobre isso, ok? E aí eu tenho certeza que você vai acabar se apropriando até mais do que a gente aprendeu hoje. Agora sim, muito obrigada, Rádio Flórida Brasil, por essa aula, por esse programa English com Júlia Monteiro. Pode passar, por favor, Diego, super importante esse momento de aprendizado, muito bacana, imperdível para você que está aí me assistindo. É uma possibilidade, assim, incrível de você aprender inglês. E gostaria muito de agradecer a Mila também. Para quem não conhece, a Mila é uma escola de idiomas fantástica aqui na Flórida. Eles têm 2 unidades, uma em Miami e uma em Orlando. Para quem estiver precisando aprender inglês e quiser vir aprender aqui na Flórida, não perca tempo, entre em contato com a Mila. Os contatos estão aqui, ó, Mila Miami USA, que é o Instagram, né, Mila Miami USA, e Mila Orlando USA, ok? Adiciona eles lá no Instagram, pede informações, vai conhecer a escola, que é muito legal mesmo, e Mila USA é o site da escola. Eu tenho certeza que você vai gostar, e o meu Instagram tá aqui, Inglês com Júlia Monteiro. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha um excelente ano novo e que eu possa te ajudar nesse ano a aprender inglês. Thank you so much and see you next Tuesday.